Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre como a frustração pode ser a alavanca para o seu crescimento. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. Antes de começarmos, quero falar sobre a nossa primeira jornada Kung Fu, onde eu, Léo Imamura, compartilharei com você a minha própria jornada para que não só você possa começar a sua jornada Kung Fu, evitando os erros que eu cometi, mas principalmente possa percorrer esse caminho para te ajudar a transformar a sua visão de mundo e obter melhor benefício dele. O mais importante é que todos podem participar dessa jornada. Se você quiser saber mais o que acontecerá na nossa primeira jornada Kung Fu, acesse o link em nossa descrição. Tem um detalhe importante disso tudo. Essa jornada é gratuita. Venha e faça parte da nossa comunidade. O vídeo de hoje é de colaboração de Fernando Delanasco. Mestre, aprendi com esse canal que o Kung Fu nos permite sair da mesmice dos 4 mecanismos de defesa das frustrações: negação, repressão, fuga e projeção. De modo que podemos utilizar as frustrações como meio de crescimento pessoal. Até que ponto esse entendimento estoico existe entre os chineses? Será que é possível surgir um pensamento clássico brasileiro a partir do paralelo entre a brasilidade e o Kung Fu? Entendo a necessidade estratégica do nosso povo de um pensamento clássico para que este desenvolva suas capacidades cognitivas únicas, as quais nem um povo na história teve. Fernando, muito interessante a sua colocação, mesmo porque aqui você já está antecipando um processo que compartilho com você do futuro da nossa cultura. Lembro aqui uma coisa interessante. A cultura brasileira é uma cultura jovem. Temos aí 500 anos depois do que chamamos de descobrimento. É claro que temos aí um período anterior ao chamado descobrimento que nós não contamos e usufruímos muito pouco dessa sabedoria dos indígenas que aqui estavam antes desse momento, onde os portugueses puderam chegar no Brasil. Então, o que acontece? Se nós levarmos em consideração a predominância da nossa cultura, que é basicamente europeia, com essas doses, espero que cada vez mais progressiva, da cultura indígena e mesclada com outras culturas como a africana, em função de todo o processo escravagista que aconteceu no nosso país, e de outras culturas, inclusive as orientais, advindas da imigração, que é o caso, por exemplo, da cultura japonesa, penso que nós temos uma mescla extremamente rica que daqui a alguns milênios poderemos chamar de pensamento estratégico clássico brasileiro. Por ora ainda somos muito jovens e estamos absorvendo constantemente esse tipo de influência. Então, você está fazendo parte disso, eu estou fazendo parte disso. Todos nós que estamos vivendo esse momento estão fazendo parte desse processo tão rico que no futuro, como você mesmo fala, vai fazer parte do nosso pensamento clássico. Ainda não. Ainda hoje é momento de nós usufruirmos desses distanciamentos, como particularmente temos na cultura chinesa, para poder perceber como que nós brasileiros já saímos da mesmice, como você falou. E a dimensão Kung Fu, a perspectiva Kung Fu, pode perfeitamente ajudar nesse processo, mesmo porque nós brasileiros já temos muito dessa capacidade de adaptação tão importante para uma cultura moderna e será mais importante ainda para o futuro.
Quero entrar agora na questão específica da frustração e da capacidade de um povo ou de uma pessoa saber sofrer. O que quero dizer com sofrer? Quero dizer que aquele esforço que muitas vezes é frustrado para que nós alcancemos um determinado efeito. Para isso é necessário passar por um processo que irá resultar nesse efeito. Como que fazemos isso? Muitas vezes através de situações onde nós ainda não conseguimos realizar esse processo a contento. Óbvio que isso nos frustra. E óbvio que ao nos frustrar, pode fazer sofrer. Por isso que um ponto importante quando nós falamos de vida Kung Fu é a capacidade de você entender o que faz parte do processo e não se cobrar desnecessariamente no intuito de sofrer sem a necessidade para. É muito importante isso. Você muitas vezes se frustra desnecessariamente. Mas mesmo essa frustração, quando acontece, ela deve ser levada como uma tentativa, mais uma, de nós alcançarmos o efeito desejado. Então, alcançar um efeito, para que isso aconteça, muitas vezes há necessidade de esperar a maturação do processo. Mesmo em futebol se fala muito isso, né? Que time sabe sofrer. Muitas vezes ele tem que esperar o adversário cansar através de um ataque para poder fazer um contra-ataque fulminante. O mesmo acontece com grandes lutadores. Acontece também com um povo que sabe esperar o seu momento. Então é nesse sentido que eu quero colocar a importância da frustração como um fator que irá alavancar o crescimento. Saber crescer significa, acima de tudo, saber como lidar com as frustrações. Você citou aqui 4 tipos de características que ocorrem quando nós estamos frustrados e procuramos nos defender dessa frustração. Quais são esses 4 defesas com relação à frustração que você disse? Negação, é a repressão, é a fuga e a projeção. E existem muitos mais. Esses aqui foram os elencados por você, né, dentro de algumas teorias existentes. Mas a frustração, ela leva a uma série de outros sentimentos que são sentimentos que você não se deve furtar. Você deve simplesmente aceitá-los e saber lidar com eles. Porque quando você os nega, quando você quer fazer com que eles não existam, você acaba sendo vítima deles mesmos. Então, aprenda a aceitar a frustração e suas consequências para que você, com isso, possa desenvolver aquilo que nós chamamos de crescimento pessoal. Porque esse crescimento virá através de uma situação de trabalho de resiliência, um trabalho onde eu, a despeito dos meus possíveis, quero colocar entre aspas aqui, fracassos, ou seja, insucessos porque eu esperava alcançar um objetivo e não alcancei, e por isso mesmo, primeiro ponto, esqueça o objetivo, jogue isso no campo do resultado. E segundo ponto, aprenda que frustração faz parte do jogo e o erro faz parte do jogo. Quando você aceita que você é um ser humano passível de errar e que você, assim como uma criança, quando cai, se levanta, quando cai, se levanta, quando cai, se levanta, você pode fazer a mesma coisa. Você pode simplesmente levar a frustração como algo positivo. Como que eu levo frustração como algo positivo? A partir do momento que eu desfruto do processo. Eu vejo esse processo como aprendizado. E aí eu vejo mais uma situação que eu não devo fazer. Aprendi com isso, vamos para a próxima. Aprendi com isso, vamos para a próxima. Essa capacidade de resiliência, como disse anteriormente, ela é fundamental para que nós possamos alavancar todo esse processo que tenho certeza aqui irá gerar toda
uma base para o nosso pensamento clássico estratégico. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Quero agradecer Fernando de Lanasco por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida com Fu. Até lá!